Olá pessoal, meu nome é Thiago, hoje aqui para fazer resenha de um livro muito interessante que eu recebi de uma parceria com a editora Quirion e que é lançamento, que se chama Psicogramática. Tá? Ah, ela é da autora Maria Montessori, é uma italiana médica especializada em pedagogia infantil e trata-se de uma tradução inédita no Brasil. É bom salientar também que essa autora ela possui inúmeras outras obras sobre autoeducação, psicogeometria, psicoaritmética, bastante interessantes. A abordagem dela é bem inovadora e eu acredito que esse livro aqui servirá não só para professores, que eu acredito que serão os primeiros interessados nessa obra, mas também para quem gosta do idioma, quem busca um aprofundamento no idioma sem ter a necessidade de recorrer a uma gramática tradicional, né, que geralmente é a forma que nós somos ensinados na escola. Então, eu gostaria já de ler aqui a abordagem dela, né, da pessoa que está fazendo a introdução, dos curadores da obra. Fala o seguinte: ao formular sua própria concepção, Montessori parte do pressuposto de que a criança já possui sua própria gramática implícita, adquirida espontaneamente no curso do desenvolvimento linguístico e que, portanto, deve ser guiada em um processo de descoberta consciente dos elementos funcionais da linguagem que ela utiliza, oferecendo-lhe os meios para realizar seu próprio processo de autoaprendizagem. Primeira coisa, e bem interessante que ela salienta, é justamente o processo que é o ponto central da educação seria o estudante, né? E que dele parte essa iniciativa, digamos, essa inteligência ativa para buscar o conhecimento. Então, no início, ela fala sobre a palavra, de como às vezes nós não percebemos, né? De como a palavra ela é a tradução, ela é o signo escrito daquele signo mental, né? A personificação, a materialização dos nossos pensamentos, né? Dos nossos raciocínios. E aí ela fala também sobre a importância de se estabelecer, do estabelecimento do idioma, do estabelecimento das regras, para que uma pessoa pudesse entender a outra, né? Então foi se estabelecendo o idioma, né? Eu me remete aqui ao diálogo de Platão, Crátilo, que fala sobre a origem das palavras, e há uma defesa de que a origem estaria ligado à essência daquilo que a palavra expressa. Então ela traz essa importância aqui da palavra já no início. Ela traz um histórico bem interessante a respeito do desenvolvimento do alfabeto, da língua, da origem dos nomes. Ela mostra como inicialmente os nomes possuíam a origem religiosa, que poderiam, por exemplo, ela é italiana, poderiam estar ligados à profissão. Enfim, ela faz um histórico bem interessante das primeiras formas de escritos materiais que eram utilizados. Enfim, tem uma parte histórica inicial bem interessante. Agora, o grande diferencial, que eu achei muito interessante, é a forma como ela aborda o ensino. E após ela abordar esse ensino da matéria, ela traz uma série de exercícios de como aplicar aquilo que ela ensinou. Então, por exemplo, ela traz umas abordagens muito interessantes aqui. Eu vou mostrar a parte do substantivo, né, quando ela está tratando do nome. Então, o substantivo seria esse triângulo maior, equilátero seria o nome mais estável. Junto com ele, nós temos o artigo, que seria a criança que está no colo aqui da mãe do substantivo, e nós temos o adjetivo, que seria o triângulo menor. Então, ela fala de como essas três classes de palavras, geralmente elas andam em conjunto, né? E como da relação que existe entre elas. Então, eu creio que a forma dela introduzir o assunto torna muito interessante e específico para crianças, né, que geralmente tem um pensamento mais concreto e tem dificuldades no que se refere a abstrações. Eu vou mostrar outro exemplo aqui muito interessante, quando ela sempre usa essas figuras e no final de cada capítulo ela traz uma série de exercícios de como montar alfabetos para trabalhar com as crianças, né? Então, por exemplo, quando ela vai introduzir a questão do verbo, é muito interessante. Ela faz uma comparação, sendo o substantivo o nome estável,
né? Enquanto o verbo é um círculo, ou seja, que ele está o tempo inteiro indicando movimento, indicando ações. E aqui, ó, como o verbo sendo círculo, iluminam aqui o substantivo, o artigo, o adjetivo. Então é bem ilustrativo e interessante porque a abordagem é muito boa para quando se trata de crianças até ali o período, eu acredito, da pré-adolescência, porque é bem visual, é bem intuitivo, né? Partindo desse pressuposto que ela fala de trabalhar com aquilo que a criança já possui, né? Eu acredito que isso pode facilitar muito não só para os professores, mas também para aqueles que querem, como eu disse, aprofundar um pouco no conhecimento do idioma, ou está explicando para seus filhos, ou tem filhos, enfim. Eu acho bem interessante, eu achei extremamente interessante essa metodologia que ela utiliza. Por exemplo, na questão do pronome, ela põe: pronomes são palavras que substituem o nome de uma pessoa, de um animal ou de uma coisa. São substantivos, são substitutos daquelas grandes partes do discurso que são o substantivo, né? Pronome substituindo o substantivo. Aí ela trata o quê? Com esse tipo de triângulo, isósceles. Então, e aí todas as outras estruturas, as interjeições, as preposições, ela vai trabalhando com essas figuras. Ó, ela trabalha o nome, pronome e verbo, né? Sempre mostrando essas figuras, o que eu acredito que facilita muito, tanto na hora de estudar e na hora de se aplicar os exercícios que ela propõe nesse livro. Então, finalizando aqui a minha resenha rápida acerca desse livro, é um livro extremamente interessante, né? Não só para professores, mas pessoas que querem aprender um pouco mais do próprio idioma. Aqui tem as adaptações, né, do idioma do qual ela foi escrito para o português, para a língua portuguesa. Então os curadores tiveram esse cuidado, o que torna a obra muito interessante e que é uma obra de total aplicabilidade, né? Para quem tem filho, para quem é professor, para quem quer aprender, essa obra vai atender bem a demanda. Agradeço a todos, reitero meu agradecimento à editora Kirian, Psicogramática de Maria Montessori. Um abraço, até o próximo vídeo.